Salve, pessoal. A conversa estava animada com a Sueli. A gente tinha chegado nas reflexões a partir de Guela 10. Já avisar aqui. E deixa eu ver se salvou, gente. Já tá lá. Pessoal, não fiquem desesperados e desesperadas. Tá salvo, tá? Não corremos esse risco. Vamos aqui encontrar a Sueli. Acho que eu vi a presença de Oxi Curiel. Olha só que coisa. Oi, Sueli. Sueli, se Tô eu não estou aqui. enganada, sabe quem é que está aqui, menina? Bem agora? Quem? Oti. Oti. Ô, Ticurié! Amada, que bom ver-te! Bom, eu não sei se você já tinha conseguido concluir o debate sobre, Não, eu sobre, acho que sim, sim. sobre É que Teletés. eu tentei enxugar, porque eu pensei que a gente ia. Eu tinha pensado mais coisa, mas eu tentei dar uma enxugadinha, então prejudiquei um pouco aquela, digamos, aquela questão que você me colocou, mas ela é a que Sim, está mais fácil, né, de ver sim, por de aí, retomar. né, o que, né? Mas vamos seguir, vamos para a próxima. Nós só temos Sim. mais duas questões, certo? Tecnicamente, sim. Você sabe que teve mais. A gente comentou mais cedo, é óbvio, que uma virginiana, mesmo que de Ansan, não pode usar, não pode agir por impulso num diálogo com uma mulher de Ogum, né? Há estratégia para tudo. Mas, como eu te disse, antes da última, a gente pode falar sobre Luísa um pouquinho, Sim, sem, não, né? eu acho assim, eu, eu prefiro que você fale, porque sempre mobiliza. Eu tive uma situação especial né, com ela e vai ser, pode ficar difícil para mim. Então, por favor, fala Sim, a gente, você, tá? não, a gente segura, tá? Não se preocupe. É bem nessa perspectiva que essa, bem no diálogo que essa questão, a próxima questão traz, porque aproveitando inclusive a presença de Oti, né, no que diz respeito ao diálogo com formulações feitas por intelectuais negras de outros pontos desse território americano nas últimas décadas, né, tem se destacado, por um lado, a interseccionalidade em suas avaliações apresentadas por intelectuais como Patricia Hill Collins e Kimberly Crenshaw, e também o feminismo decolonial nas suas Tá formulações por cortando, Oti Curiel e o Derques Espinosa. Está cortando? tá? Deixa eu, deixa eu, deixa eu me aproximar mais. Veja, a internet não aguenta o peso da live, gente. Só estão comentando. Deixa eu ver como é que tá. Melhorou? Melhorou. Tá. Mas então, eu estava falando se por um lado a gente tem uma frente que se destaca é da interseccionalidade, e de outro a gente tem Oti Curiel e o Derques Espinosa com o feminismo decolonial. Qual a sua avaliação sobre os caminhos em que essa interlocução tem se dado no Brasil, considerando o pensamento
de mulheres negras nesse território específico dessa América Latina. Uhum. Bom, inicialmente eu quero saudar a companheira Ode Curriel, que está aqui conosco, e declarar que ela é a minha feminista afro-latino-americana predileta, a minha pensadora predileta. Sou tiete dela, acho ela maravilhosa e acho maravilhoso que o Brasil esteja, né, cada vez tendo mais oportunidade de conhecer, né, o pensamento poderoso, né, de Ode Corriel. Então, é assim, leitura obrigatória, recomendo. Mas você trouxe um problema que eu tenho, com o qual tenho alguma dificuldade, essa história da conceito de interseccionalidade. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar sobre isso sem me complicar. Sem me complicar, certo? Mas eu sempre me complico. A minha especialidade é me complicar, né? Bom, vamos lá, vamos tentar. Quer dizer, eu pertenço à velha escola do movimento negro. Eu sou old school, certo? Eu sou da velha escola do movimento negro, do movimento de mulheres, né? Então, a construção da minha visão sobre relações raciais e de gênero, a minha visão é fundamentalmente formada por dois grandes ícones, né? Abdias do Nascimento, né, que eu costumo dizer que nos ensinou a pensar negro, né? A perspectiva afrocentrada, para mim, eu adquiri lendo Abdias do Nascimento, né? E também o outro ponto, né, fundamental, né, de construção da minha visão de mundo, de relações, de gênero, é Lélia Gonzalez, né, que teve total influência na formação da consciência feminista das mulheres da minha geração, né? Então, desde cedo, aprendemos a trabalhar de maneira articulada variáveis de raça, gênero e classe, né? Então, uma perspectiva, aliás, né, a perspectiva de articular raça e classe é a maior contribuição histórica do próprio movimento negro, né, do movimento negro unificado, uma perspectiva instaurada, né, para pensar a questão racial no Brasil, ainda lá na década de 70, que marca também um posicionamento político ideológico desse novo ativismo contemporâneo, né, inaugurado pelo MNU e que nos posicionou, enquanto movimento social, no campo progressista ou, mais propriamente, da esquerda. Então, são demarcações importantes, não é? Que nos aproximam mais das tradições políticas latino-americanas e caribenhas e africanas do que com as tradições norte-americanas, né? Além do contexto político mais amplo vivido pela minha geração, né? De crítica sistemática ao imperialismo americano, que marcou também profundamente a minha geração. Aliás, é uma coisa muito estranha, né? Você não tem ideia quanto, né? Viver uma conjuntura em que que bandeiras americanas andam ao lado de bandeiras, né, brasileiras. Você imagine o que significa isso para a geração 68 que eu aqui represento, né? Então, tá tudo muito estranho, né? Então, embora acompanhássemos com grande interesse, e tanto quanto era possível, em função das dificuldades de comunicação da época e, sobretudo, pela barreira linguística, estivemos sempre muito mais próximos, efetivamente, dos processos de libertação das colônias africanas do jugo colonial ou dos movimentos de resistência às ditaduras da América Latina, né? E no interior deles,
a luta também de reconhecimento das populações negras da região, né? Então, desde longe, nós estabelecemos raça, gênero e classe como variáveis estruturais para a compreensão das contradições da sociedade brasileira, que evidentemente se agravam quanto afetadas por outras interseccionalidades, certo? Então, mas me parece que o conceito de interseccionalidade, tal como ele vem sendo trabalhado, tal como ele se tornou, digamos, né, como ele entrou em voga, né, aí para pensar feminismo interseccional, não sei, essas coisas, quer dizer, eu sou velha demais para essas novidades, vamos combinar aqui. Então, esse conceito, para mim, em determinados momentos, ele cria mais problema do que resolve. Né? Eu acho que ele é um conceito que apresenta problemas porque ele se presta tanto para alargar a compreensão sobre as múltiplas determinações que afetam um sujeito, quanto permite também equalizar diferentes injunções e, em certos casos, relativizar outras. E aí o conceito me parece um desserviço, entendeu? Quer dizer, ao meu ver, a noção de interseccionalidade ela acaba se opondo à noção de contradição estrutural. Eu não acho que essas coisas podem andar juntas. Ou uma coisa é estrutural, e se ela é estrutural, ela é determinante. E o interseccional, ela acaba nivelando diferentes de opressão que têm dimensões e magnitudes diferentes. Né? São dificuldades que eu acho que o conceito vem enfrentando e até a própria Kimberly preocupando também de abusos, não é? Que o conceito dela estava permitindo ao ponto de, ao se negar, ao se negar hierarquia, não é? Para diferentes formas de opressão, você também perde o sistema, mas não percebo claramente na prática cotidiana da incidência política das organizações de mulheres negras, eu acho que nem sempre essas coisas andam junto, entendeu? Sobre essas coisas tem. Eli, acho que E trabalhando. a incidência. Ai. Então, Vamos ver aqui. Só um instante, Eli. Tá. Isso é fundamental. Isso é um debate fundamental. Não, eu acho é uma complicação, eu acho que eu vou contra uma corrente, eu acho que Está todo o cenário aqui, mas eu gênero, todo impossível né? para trabalhar. Eu acho que gênero e raça são variáveis estruturais. Eu sou uma das ativistas que intencionalmente costumo omitir classe, né? No meu discurso, porque eu acho que classe social está subsumido na categoria raça no Brasil, na medida em que, para mim, raça determina a classe social nesse país. Então, eu, em geral, trato como contradições estruturais raça e gênero, porque elas determinam todas as estruturas de poder que a gente conhece e de ausência de poder, porque essas variáveis determinam também todos os padrões de violação de direitos humanos que são permissíveis no Brasil, né? Então, isso para mim são variáveis estruturais. As interseccionalidades, elas
entram como agravantes dessas duas determinações estruturais e fundamentais. E, e o conceito de interseccionalidade não pode se prestar, como eu já sei que tem acontecido em alguns cantos acadêmicos, tem se prestado a tanto nivelar diferentes formas de opressão, relativizar a importância estrutural de determinadas outras. Então, mas eu não estou na academia, nem sei direito como é que essas coisas estão rolando. Eu ouvi o galo cantar e não sei onde, entendeu? E não sei se teria como você, em outra, num complemento a isso, pensar, falar um pouco a respeito do que é apresentado por Ode no âmbito dessas construções e da própria Luísa. Está cortando muito, né, para mim. Eu não sei se é a internet que está ruim assim. A internet está meio ruim, mas olha, não se preocupe, gente, essa entrevista, essa conversa histórica vai ser transcrita e revisada por Sueli, tudo que está aqui. E vai apagar tudo isso aí, vai apagar tudo isso aí que eu falei, que eu Não, a acabei de gente está falar. historiador, a gente cria várias plataformas de manutenção do registro. Vai ter live, vai ter só o áudio, vai ter o texto transcrito, vai ter encheção de saco depois para continuar. Mas também vai ter correção das bobagens que a tia fala? Uai, se a Vai. gente achar pelo menos uma, se a gente achar pelo menos uma, fala. Mas assim, alguém achou, gente? Alguém achou? Porque assim, o pessoal estava aflito, porque no meio do seu raciocínio, na hora que travou, foi assim: ao não permitir a hierarquia de opressões, o conceito de interseccionalidade, pi. Eu não tô, eu tô com, acho, eu preciso dar uma olhada, ver se é a minha internet que tá ruim assim, entendeu? Espera um pouquinho. Espera aí que eu vou dar. Tá, tá. A gente espera, a gente tem um tempo aqui. É a internet da Sueli, né, gente? Voltou? Tá ouvindo? Agora ficou boa. Tô aqui. Então eu tô te ouvindo. Ficou boa agora. A imagem também Será melhorou. que era a minha internet? É, eu acho que sim. Mas então, só completa essa frase aí que o pessoal ficou aflito. Eu vi que Que é? você Qual estava que é a frase? assim, ao não permitir a hierarquia de opressões, o conceito de interseccionalidade, aí na hora que você foi desenvolver algo parecido, também deu uma travadinha. Teria como. Destrói a ideia de determinações, de variáveis estruturais. Eu acho que destrói. Simples assim. Eu acho que é um conceito. Ou bem, nós acreditamos que raça e gênero são contradições estruturais da sociedade brasileira, ou nós temos que renunciar a essa ideia do que seja estruturante e botar a lista de lavanderia, né? Porque a interseccionalidade também permite a lista né? De lavanderia. A gente chama no feminismo isso, né? De lista de lavanderia, né? Mas é vírgula regionalidade, vírgula orientação, vírgula, né? E aí você tem uma infinidade de determinações que, sem dúvidas, todas são importantes, necessárias, precisam ser combatidas, mas, como diria um, um velho militante, que nós conhecemos bem, nenhuma
eu não vou declinar o nome, porque ele pode não gostar que eu cite isso nesse contexto, mas não tem, em nenhum momento da história, seres humanos foram, digamos, pertencentes a uma outra, uma sexualidade diferente da heteronormatividade, ainda imposta pela heteronormatividade, em aos milhões, não é? Escravizados, obrigados a trabalhar, sustentar um sistema econômico, não é? A sustentar um processo primitivo de acumulação de riquezas e depois, posteriormente, né? Jogados aos milhões, né? As sarjetas desse país, né? Então, quer dizer, isso foi possível fazer, por exemplo, com racialidade, mas não foi feito com outras variáveis. A opressão das mulheres é milenar e se processa em todas as culturas, mas isso não é possível com outras injunções, né? Outras determinações. Então, eu acho que tem esse problema aí. Quer dizer, eu estou muito distante do debate e é provável, e é possível, não estou acompanhando, mas, em princípio, a minha primeira sensação é que é um conceito que se opõe a um conceito que é crítico para nós. Eu concordo contigo. Do racismo como elemento estrutural para a definição da sociedade que a gente tem. Eu acho que tem uma cilada aí, uma encruzilhada que o conceito de interseccionalidade ele foi posto. Porque na formulação, né, na origem dessa experiência que gera o conceito, as ações são bem próximas, né? A isso que a gente experienciou também aqui do México para baixo, no continente africano, enfim, em todo esse contexto do mundo negro, né? O problema é que dos usos que são feitos dessas categorias e vão sendo esvaziadas. E aí o problema não está na origem, porque justamente ele foi criado para explicitar a centralidade da experiência de mulheres negras, né? A legitimidade de mulheres negras lerem o mundo estando no centro do mundo. O que fizeram depois é que tem botado a perder. E eu acho que isso tem as reflexões de hoje, Curiel, que em outro momento ela também já sentou a lenha e falou, não, tá registrado, ela compartilha muito dessa crítica que você faz, não por acaso. Mas é isso, assim, não, acho que o que está posto para nós como até mesmo para defender nossos legados de pensamento, nossas tradições de pensamento negro, é explicitar esses desvios, né, que estão sendo feitos não por nós, né? Em alguma medida, o pessoal está aí falando, Carla Cotirene também traz essa encruzilhada, né? De fato, Carla tem se investido em pensar sobre isso e aquilo que até a própria formulação de Lélia, nos termos da americanidade, apontam para essa complexidade que a gente precisa reconhecer. Mas, efetivamente, diante de todas essas demandas que você colocou para nós, essa é mais uma, né? Como resolver esse impasse? Porque, efetivamente, interseccionalidade ajudou a visualizar, né, isso que você tem falado. Muita gente não tinha óculos, não tinha uma lente que pudesse deixar um pouco nítido. A interseccionalidade serviu para, basicamente, enxergar mulheres negras, mas logo em seguida tem sido usado para apagar mulheres negras. Né? E aí... Pois ao fim e ao cabo é disso que se trata. E dá um outro fôlego aí para um certo feminismo que sempre resistiu a esse reconhecimento, né? Que também é isso que precisa prestar atenção. E esse conceito sempre me lembra muito o conceito de diversidade. Ah, sim. Sabe?
E os usos e abusos que esse conceito de diversidade foi objeto na tradição cultural brasileira, né? Então, a gente tem, digamos, precedente negativo, entendeu? Porque o conceito, para o conceito de interseccionalidade, porque antes dele a gente teve esse conceito de diversidade que se prestou a todo o fanismo patrioteiro sobre a nossa identidade, que se prestou e se presta hoje, por exemplo, no mundo corporativo, você não fala quando você não quer falar, quer dizer, ele por longo período ele substituiu a o enfrentamento, né, necessário, né, da questão racial no mundo do trabalho sobre a rubrica de lidar com diversidade. Então, eu acho que o conceito de interseccionalidade acaba se prestando muito também a esses desvios, né? Mas, sei lá, não é problema meu, é de vocês. No corpo a corpo que o movimento social faz, a gente pode prescindir perfeitamente dele e prescinde sem nenhum problema, entendeu? Hoje, Curiel diz que interseccionalidade é um conceito liberal. É. É. Mas ele é muito cínico em alguns momentos também. Usado cinicamente, né? Usado cinicamente. Né? É, mais do que Então, nunca, a agenda historiográfica da americanidade ela precisa ser empreendida, né, Marilé de Almeida? Marilé de Almeida é uma das nossas grandes, que está aqui. Bell Hooks igualmente não adere ao conceito por conta da crítica que ela faz do imperialismo. Isso aí é algo que a gente tem que se atentar. Bom, eu não adoto o conceito porque eu acho que ele enfraquece as noções do que seja estrutural, entendeu? uhum, E isso não nos interessa. exato. Bom, Sueli, ah, eu ainda queria falar um pouco sobre esse pensamento de Luísa Bairros, os desafios para justamente nessa agenda, né? Luísa Bairros, que em nossos feminismos revisitados foi uma das pioneiras em dizer que, ao contrário do que aponta a sociedade brasileira, mulheres negras, que conformam a maioria das empregadas domésticas, são sujeitos estratégicos para a percepção do que é o Brasil. Luísa é dessas, assim, a gente falava mais cedo, que ela ia para o tudo ou nada, ela desafiava a todo mundo, e, e nós temos ainda o desafio de manter a visibilidade do alcance do pensamento de Luísa Bairros, que não fique só, ainda que não seja relevante, mas a gente tem observado um cuidado muito forte do pessoal da Bahia, ali na região Nordeste, mas eu sinto que, tal como era antes, falta para as pessoas entenderem a relevância e a centralidade do pensamento de Luísa Bairros. Eu não sei como você avalia isso. Você disse tudo, eu acho que sim. É parte desse esforço que nós temos que ter, né, em relação às nossas trajetórias, aos nossos acúmulos, ao patrimônio emancipatório que nós forjamos, né, a essas, a essas, esses novos gabaritos de inteligibilidade que nós construímos. Né? Luiz é parte dessa, dessa história que está por ser contada, né? É isso. Sim. Bom, chegando à sétima pergunta programada, já que você é a senhora das demandas, que demanda Sueli Carneiro gostaria de compartilhar abertamente com as novas gerações de historiadores e historiadoras negras, cotistas e não cotistas, que estão se formando agora? Não sei, não,
Eu não tenho uma coisa nova para dizer, mas eu quero reiterar o que eu já disse antes, né? Uh, que o movimento negro brasileiro merece e carece de sistematização de sua trajetória histórica no pós-abolição. Acho que tem uma coisa, a gente tem coisa muito bem feita. Vocês, historiadores, gostam muito de ir lá para os séculos passados, né? Então, passear lá pro... E a gente tem coisas muito legais, né? De resgate, né? Do século XIX, né? Das lutas, né? Mas o século XX foi prenhe, né? De iniciativas e numa condição tão brutal, né? Porque o que acontece? 14 de maio de 1888, nós estamos livres para apodrecer nas sarjetas do país, né? Machado de Assis É, foi isso. é disso que se trata. Esse é o 14 de maio foi isso. E nós chegamos aqui, até aqui, e ainda forjamos uma maioria populacional, construída, inclusive, na luta política, né? É um esforço hercúleo. Se você considerar que o tempo todo práticas genocidas estiveram presentes contra nós nessa história. Fora, né, o abandono social, tudo, né? Tudo. Então, tem muito heroísmo, né, para ser resgatado aí. Tem muita formulação, muito acúmulo, né, de lutas. Então, eu reitero, o registro histórico das nossas lutas, tá, das nossas táticas, estratégias, né, das nossas resistências, das vitórias, das derrotas e os desafios que perduram, me parece essencial, né, para informar e potencializar a ação política das novas e futuras gerações, né? Os sujeitos políticos negros e as sujeitas políticas negras esperam por esse reconhecimento. É tempo de resgatar nomes e sobrenomes de pessoas e instituições que nos trouxeram até aqui. É isso que eu espero de vocês, historiadores, insurgentes. E como Sueli não espera, ela abre caminhos, a gente pode dar a notícia. Vamos dar essa notícia? Logo em breve, a rede de historiadoras e historiadores negros vai abrir uma colaboração constante no site de Guelé 10 com essas histórias que a dona Sueli Carneiro está demandando, né? Justamente porque nossos passos vêm de longe, uma sobe e puxa a outra. E Sueli é essa que não apresenta demandas sem também oferecer armas e estratégias, é que Guelé 10, em sua grandeza e complexidade, também cede esse espaço para nos fortalecer, mal sabendo o quanto isso... Quer dizer, sabe, né, Sueli? Você sabe o quanto que isso vai ser relevante para que as pessoas percebam que historiadoras negras e historiadores negros não querem abafar ninguém, só já estão mostrando que fazem história também. É uma honra recebê-los. É uma honra para o Guelé 10. Obrigada por nos escolher. Olha, a gente agradece imensamente e vai trabalhar assim, ó, para honrar os caminhos abertos e a oportunidade.
tá? Tem a A turma, casa é de vocês. A casa é já de tem um vocês. conselho, a gente já tem conselho editorial, já tem revisor, tá? A gente está com reunião para já encaminhar o material, né? E vai ser bonito. Com todo Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. A casa é de vocês e é uma honra para nós tê-los conosco. axé, axé. Muito obrigada, Sueli. Obrigada a você, foi uma delícia. Obrigada, obrigada, obrigada. Pessoal, E foi muito bom. foi uma honra. Olha, aquela coisa, viu que foi Ok. uma pegadinha que não foi tão absurda assim. Agora, você me enganou, hein? Eu não sei que hora naquela conversa nossa isto aqui ficou acertado. Mas, como eu não Orixá, posso dizer não para você, né? Ogum é assim, a gente, as É, iadas chegam. eu sei como ele é. Ogum é pai, Axé. Ogunhê. Axé. axé. Obrigada, queridas. Obrigada, Obrigada. audiência. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco essa noite. Obrigada. Vida longa, Sueli Carneiro, Alguela 10. Axé. E a ancestralidade que antecede a tudo isso e que nos impulsiona, né? Que inclusive nos leva ao dia de amanhã, em que neste mesmo horário das 8 horas teremos o diálogo, Conversas Históricas número 2, entre Valdeci Nascimento, coordenadora executiva do ODARA, Instituto da Mulher Negra, em Salvador, Bahia, e Lucimar Felisberto dos Santos, historiadora da rede, também integrante do canal Afrodiálogos, junto com Lavínia, né? A gente está fazendo essa parceria, Rede de Historiadoras e Historiadores Negras, com o Afrodiálogos. Inclusive o Afrodiálogos, procurem aí, gente, Afrodiálogos, que esse mês teve um esforço não só para dialogar com a variedade de ativistas do movimento negro, mas também para discutir história do movimento negro esse mês, né? Então, amanhã a gente encerra o Júlio das Pretas em grande estilo, tá? Dando início, então, a essas conversas históricas, que, como vocês viram aí, nossas pensadoras e nossos pensadores têm verdadeiras cursos completos de 4 anos em uma live de 1 hora e meia. Para com isso. Muito Tchau, obrigada. querida. Boa Tchau, noite querida. a todo mundo. Sigamos. 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 Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.